Boa noite, amigos. Sou Heloísa, sou trabalhadora da Casa Espírita Diógenes de Medeiros, e é com imensa alegria que estou aqui hoje para estudarmos o capítulo 24 e 25 do livro Os Mensageiros da Lavra de André Luiz e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos dar início através de uma prece, porque a prece é um veículo que nos conecta com Deus, com Jesus e com os amigos espirituais. Vamos elevar nossos pensamentos e pedir a Jesus, esse grande amigo que nós temos junto de nós, e a espiritualidade amiga, para que possamos dar início a mais um estudo e que através das intuições posso me conectar com eles. Que assim seja, graças a Deus. Capítulo 24. A prece de Ismalho. É o momento da prece no posto de socorro. O administrador fez um sinal luminoso em forma triangular e todos os cooperadores se puseram de pé em atitude respeitosa. O sol desaparecera no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia-lhe o disco de ouro. Os tons crepusculares encheram as vizinhanças de maravilhosos efeitos de luz, muito visíveis agora ao nosso olhar. No centro dos pavilhões, a sombra se fizera desse modo muito intensa, mas o novo aspecto do firmamento, banhado em tonalidades sublimes, dava a impressão da permanência em prodigioso palácio, em virtude do imenso teto azul iluminado à distância. André Luiz observou que aquele sinal luminoso era em triangular, era como eles se comunicavam com os trabalhadores, porque no mesmo instante que se fizer esse sinal, os trabalhadores se puseram de pé. Então é uma forma de eles se comunicarem, porque cada trabalho, cada jeito, cada tipo de trabalho tinha que ter uma forma de comunicação. Então, em aquele momento, era o momento da prece. Então, aquele sinal luminoso em forma triangular era para que todos se preparassem para o momento da oração. Então, a gente tem que perceber qual que é o momento da nossa preparação, a gente tem que estar intuído, tem que estar em conexão para a gente perceber os nossos amigos espirituais juntos de nós. Então, foi neste momento, nesse sinal luminoso, que o André Luiz percebeu que todos eles estavam em conexão para a oração. Como está no capítulo 27 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no versículo 15, está assim: está no pensamento o poder da prece. Por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente e por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 ligadas a uma mesma aspiração orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e uma força terá a prece que lhes dirijam do que as das 100 outras. André Luiz ficou impressionado e procurou se aproximar mais do pequeno grupo de companheiros. Do quadro de colaboradores do castelo, apenas algumas senhoras permaneciam, como se estivessem fazendo honrosa companhia à nobre Ismalha. Os demais homens e mulheres mantinham-se nos lugares de serviço que lhes competiam, não longe das criaturas mumificadas. André notou que Aniceto esquivou-se da oração, alegando que, por direito, essa posição cabia à devotada esposa de Alfredo. Ismalha, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós, em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa, frase por frase,
atendendo a recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia numa só vibração. Sem saber que era uma orientação da espiritualidade, no trabalho mediúnico que eu participo, eu já faço, eu já acompanho, sabe? Eu já acompanho a prece em pensamento. E é impressionante a conexão que isso dá para a gente, principalmente para mim, que parece que eu sinto a conexão com a espiritualidade na hora da prece, sabe? Quando o dirigente está fazendo, que ele está iniciando aquela prece de início. Então, daí eu procuro acompanhar a oração. Olha para você ver, sem saber que já era uma orientação da espiritualidade. Isso foi muito gratificante para mim na hora que eu vi isso escrito. Falei, nossa, olha para você ver como é que é importante a gente estar em conexão com os amigos espirituais. É por isso que ele diz que quando estamos acompanhando a oração de um irmão, devemos sentir cada palavra por ele proferida, para que ao sentirmos suas palavras, nós possamos junto dele fazer vibrar o sentimento de amor ao nosso Pai Criador. É isso que o orientador pediu para que cada um lhe seguisse a rogativa, frase por frase, para dar harmonia ao verbo. Senhor, dignai-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos a luz da vossa bênção santificantes. Aqui estamos, pronto para executar vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Despertai-os, Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos. Despertai-os do sono doloroso e infeliz, acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permiti caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto poço de socorro. Seja feita a vossa vontade, acima da nossa. Mas se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. Temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes, cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas, jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão. Muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando débitos dolorosos. Agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos, por terem olvidado, no mundo material, os vossos mandamentos de amor e sabedoria. Sob a imobilidade aparente, movimenta-se-lhes o espírito, entre aflições angustiosas que por vezes não podemos sondar. São eles, Pai, vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta, necessitado de nossa mão paternal para o caminho. Quase todos se desviaram da senda reta pelas sugestões da ignorância que, como aranha gigantesca dos círculos canais, tece os fios da miséria, enredando destinos e corações. Deprecando vossa misericórdia para eles, rogamos igualmente para nós.
a verdadeira noção da fraternidade universal. Ensina-nos a transpor as fronteiras de separação, para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado do nosso entendimento. Ajudai-nos à compreensão, a fim de que venhamos a perder todo o impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós já dormimos em tempos idos, nos poços de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos, confiante, a bênção de vida e luz. André sentia que a voz de Ismália penetrava o recesso do coração. Ela se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente, cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa gradativa. As senhoras que acompanhavam Ismália estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos, em que predominava a cor azul. Depois delas, em brilho vinha a luz de aniceto, de um lilás surpreendente. Em seguida, tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo. Depois dele vinham alguns servidores, ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores, e logo após, Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço ostentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. E André estava feliz porque ele sentia que através da oração saía uma luminosidade dele e do Vicente. E isso ele se sentiu feliz por ter essa luz dentro dele. E isso é muito importante, que na hora da prece, todas nós que estamos em prece, em concentração com Jesus, com os irmãos espirituais, nós irradiamos uma luminosidade que nós não podemos enxergar, mas os amigos espirituais, com certeza, eles enxergam essa luminosidade saindo de nós. Enxuguei os olhos umedecidos de pranto. Suave calor, todavia, apossava-me da alma. E tão intensa era essa nova sensação de conforto que interrompi a concentração em mim mesmo, a fim de olhar em torno. Fixando instintivamente o alto, enxerguei maravilhado grandes flocos esbranquiçados de tamanhos variadíssimos a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismália ao último dos servidores. Não cabia em mim de admiração quando o novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Ainda aí reparava o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Ismália eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida, vinham as fornecidas pelas senhoras do círculo pessoal. Depois tínhamos de Aniceto, de Alfredo e dos demais. Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas, cada qual, naquele instante de contacto com o plano superior, revelava o valor próprio da cooperação que podia prestar.
Aí o André está sentindo a luminosidade que saíam de cada das pessoas que ali se encontravam. E ele percebeu que da Ismália era uma luz tão brilhante, tão rápida, que ela alcançava todos ao mesmo tempo. E essa luminosidade só tem condições de emitir quando um espírito é de muita luminosidade. É o caso de Ismália, que ela está ali ajudando os irmãos naquele momento. E através daquela oração que ela fez, nós podemos sentir que aquela oração era tão só por aqueles irmãos como eram para todos nós, que estamos também nesse círculo terrestre, né? Nesse círculo que a gente se encontra na Terra, com todas essas nossas dificuldades, que essa oração também ela bem serve para todos nós. Observando meu assombro, Aniceto falou-me aos ouvidos. Na prece encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. As luzes da prece inundaram o vasto recinto. Palpitava em tudo agora uma claridade serena, doce e radiante, muito diversa da luminosidade artificial. Os flocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar, como se obedecessem a misterioso processo de segmentação, e caíam sempre sobre os corpos inanimados e endurecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. Não me fora permitido contemplar fenômeno dessa natureza em nosso lar. Aliás, concluí ainda, não receber auxílio magnético das percepções, senão poucas horas antes da viagem. Aqui o André Luiz, ele está falando que ele ficou impressionado com a radiosidade, com os flocos luminosos que partiam sobre todos os que ali estavam, que caíam sobre os corpos inanimados endurecidos, que dava para ele a impressão de que penetrava a célula mais íntima daqueles irmãozinhos que estavam lá, deitados naquele leito. A claridade crescia e estendia-se em espetáculo prodigioso. Agora, porém, abandonáramos a atitude de recolhimento destinada à concentração de nossas próprias forças e emissão de energias vibratórias. Nossos corpos, todavia, continuavam envolvidos em vastos círculos irradiantes. Prosseguindo, porém, o grande silêncio, notei que a luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. Comecei a ver, como no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos misérrimos apresentavam núcleos de sombra, além da máscara mortuárias, núcleos que se mostravam dentro de formas variadíssimas. As bolhas luminosas caíam incessantemente, mas agora, como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente, concentravam-se quase todas sobre as frontes imóveis, sobre as cabeças dos irmãos que estavam ali no leito. Então pude observar o inaudito e inconcebível para mim. As múmias, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida. Alguns daqueles infelizes deixavam escapar gemidos angustiosos, outros falavam em voz alta, dando conta dos pesadelos que os atormentavam. Como sonâmbulos prestes a despertar, muitos moviam os pés e as mãos, como se esforçassem para fugir do sono doloroso. Esse sono doloroso que eles queriam fugir é do sonho, quando a gente tem pesadelo, quando a gente dorme tem aqueles pesadelos que a gente quer acordar e não consegue.
É esse sono doloroso, é esse sonho que eles estão tendo e estão querendo acordar e não conseguem. Eminentemente surpreendido, reparei que dois se levantaram, um pouco longe de nós. Recordei que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda espécie de assistência, inclusive o sopro curativo. Olharam para a gente de longe como loucos que acordassem de repente e saíram correndo, apavorados, nos dando a impressão de cadáveres ambulantes que eles nos causavam. Admirado, verifiquei que ninguém tomou as iniciativas de correr atrás deles. E quando me propunha instintivamente a sair correndo, Alfredo me segurou e disse: Não se preocupe, André. Eles seriam amargamente surpreendidos se fossem notificados agora de sua permanência longa entre verdadeiras múmias. Acreditam sonhar, e é melhor assim. Não poderão fugir de nossas fortificações e voltarão a pedir socorro em alguma outra dependência, e lá serão recolhidos para receber o tratamento adequado. Continuamos silenciosos por mais alguns minutos e notei que as luzes foram se apagando gradativamente, ao passo que os cadáveres retomavam a imobilidade de antes. Smalha declarou terminadas nossas atividades da oração. O administrador, após o sinal luminoso que notificava aos operários o término das obrigações, adiantou-se para nós exclamando: Puxa, muito obrigado pela ajuda fraternal que nos deram. Realizamos belo serviço de intercessão. Desde alguns dias ninguém se levantava. Aniceto, percebendo nosso espanto, falou a Vicente e a mim, de maneira significativa. Conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no ciclo dos encarnados. Não há prece sem resposta, e a oração, filha do amor, não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Agora, porém, é importante também, já que comentamos o assunto, que também a rogativa maléfica também conta, com enorme potencial de influenciação. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz atividade do bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além, em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior, mas é importante advir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns aos outros. Aqui o Aniceto está falando para o André e o Vicente, e para nós também, que toda oração é ouvida, que temos que tomar cuidado com o que nós estamos orando, que a rogativa maléfica, ela também é ouvida. Então, nós temos uma imensa responsabilidade sobre a oração que nós estamos fazendo, sobre o que nós estamos sentindo, sobre o que nós estamos pedindo, porque nós vamos ser ouvidas. Então, temos que ter cuidado com a que nós estamos pedindo em nossas orações e também em nosso coração. É razoável, porém, destacar que toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe respostas imediatas, em nome de Deus, sobre aqueles que oram nessas tarefas benditas. Fluem das esferas mais altas os elementos força que vitalizam nosso mundo interior, edificando-nos a esperança divina, e se exteriorizam em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. Aniceto está nos falando do valor da oração, do valor da prece, que às vezes nós temos tanta correria no nosso dia a dia, é correria do trabalho, é correria de todos os tipos de
de serviços que nós temos, nós acabamos não dando muito valor à prece. E a prece é um elemento, é um alimento para a nossa alma. Ele é um alimento que nos fortalece para a nossa luta do dia a dia. Isso é a importância. Ele está nos chamando a atenção para a importância da prece. E procurando materializar o pensamento para facilitarmos a compreensão, acentuou o instrutor. Viram vocês cair sobre nós os elementos às que me refiro e observaram a sua exteriorização com as luzes de cada um de nós em benefício dos irmãos que dormem e sofrem? O Altíssimo nos concedeu a força de ajudar, em porções iguais para todos, mas nós a espalhamos de acordo com a nossa possibilidade e coloração individual. Aqui ele está nos chamando a atenção do sentimento que nós temos dentro de nós, que nós só vamos conseguir doar aquilo que nós temos. Então, que o que nós podemos fazer é nos conectarmos com mais força, com mais amor dentro de nós, nas nossas orações, para que possamos espalhar esse amor em todos os lados, em todos os lugares, em todas as pessoas que estão junto de nós. Ismália, cujos sentimentos são mais amplos e universalistas que os nossos, pôde receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Temos aqui uma profunda lição. Como já disse, o Pai visita os filhos necessitados, através dos filhos que procuram compreendê-lo. Não poderíamos abusar do Senhor como abusamos no círculo terrestre dos nossos pais humanos. Não vive ele ao sabor de nossos caprichos pessoais. Nunca poderia vir em pessoa enxugar a lágrima daquele necessitado que chora, em consequência, aliás, do esquecimento das leis divinas. Compete ao necessitado caminhar ao reencontro do Pai. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons que se edificam na casa de Deus. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que, para semelhantes respostas, são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade, ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. Aqui ele está nos dizendo que quanto mais conexão tivermos com Deus, mais merecimento nós vamos ter de receber ajuda. Que por mais aflição que nós tenhamos, jamais ele nos abandonará. Quanto mais elevado o ser, mais ele serve de ferramenta para ajudar o próximo. Que quanto mais elevado nós formos, mais vamos receber ajuda e assim mais vamos também poder ajudar, porque vamos ter dentro de nós a ferramenta para ajudar o nosso próximo. E ajudando o nosso próximo, nós vamos estar nos ajudando. As explicações de Aniceto abriram-me novos campos de meditação. O esclarecido instrutor, entretanto, não se dera por fim da lição, e depois de longa pausa concluiu: já que vocês se encontram comigo num curso de serviço auxiliador, espero que aproveitem o máximo desses ensinamentos. Reparem que nesses pavilhões temos 1.980 abrigados que dormem. Todos recebem diariamente alimento e medicação comuns, mas só 400 são atendidos com alimento e medicação especializados, por se mostrarem mais suscetíveis de ajuda melhora. Desses 400, apenas 2/3 se revelaram aptos à recepção de passes magnéticos. Muitos não podem receber, por enquanto, a água fluidificada.
poucos foram contemplados com um sopro curativo, e somente 2 se levantaram, ainda assim profundamente perturbados. Já que vocês iniciam o trabalho de cooperação fraternal, não esqueçam desta lição. Façamos todo o bem, sem qualquer ansiedade. Vamos semeá-lo sempre e em toda parte, mas não estacionemos na espera de resultados. O lavrador pode espalhar a semente à vontade, e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. Aqui ele está dizendo que de 1980 irmãozinhos que estavam lá dormindo, 400 só que receberam a alimentação e a medicação necessária. E desses 400, apenas 2/3 revelaram aptos à recepção de passe magnético. Muitos não podem receber por enquanto a água fluidificada. Poucos foram contemplados com sopro curativo. E só 2 se levantaram a si mesmo meio perturbado, meio sem saber onde estavam. E eles já estavam felizes, porque depois de muito tempo, 2 acordaram. E para eles aquilo foi maravilhoso, porque através da prece conseguiu dar um pouco de vida, um pouco de energia, pelo menos para 2 irmãozinhos. E isso foi muito bom para eles, porque eles se sentiram mais fortalecidos ainda na oração a Deus. E como ali ele está falando, que o lavrador pode espalhar semente à vontade, e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação e o crescimento, o resultado pertence a Deus. Então, nós podemos espalhar nossa semente em todos os lugares. A nossa semente vai cair na pedra, vai cair no barro, vai cair na lama, mas ela vai florescer, porque nós estamos germinando, nós estamos plantando. Agora, se ela vai florescer nessa vida ou na outra, isso não depende de nós. Depende das pessoas que estão junto nessa caminhada com a gente. Porque a gente está fazendo a nossa parte. Nós estamos caminhando, nós estamos estudando, nós estamos trabalhando para o nosso crescimento espiritual, mas infelizmente nem todos da nossa família ou do nosso contato têm esse entendimento. Mas como está tudo certo, então, como Deus, como está dizendo ali, né, como é que todo lavrador pode espalhar semente à vontade, onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação e crescimento, o resultado pertence a Deus. Então, a Deus pertence a nossa vida. E que a paz de Deus e a paz de Jesus nos ampare, nos ilumine, e que Jesus possa nos abençoar mais nessa noite. Que assim seja, graças a Deus.